Fala galera, beleza? Galera, aqui é o canal Oficial 123, meu nome é Júlio César e galera, se você não se inscreveu, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like, que hoje tem um assunto importante, né, sobre direitos. Quando o cliente ele aciona o Procon, galera, quando ele procura os direitos dele, o que fazer, como acontece e o que o Procon faz, né, galera? Galera, primeira coisa, para você ser acionado, o cliente acionar você no Procon, você não precisa ter uma loja aberta, você não precisa de CNPJ, né? Se você for um prestador de serviço, você já pode ser ali acionado no Procon, porque você prestou um serviço, você faz aquilo contínuo, então não vem com essas notinhas rabiscadas, não, qualquer coisa, até porque minha nota ela é rabiscada, olha aqui, não tem o meu CNPJ, mas é válido, né? Então, galera, como é que acontece, né, quando o cliente ele aciona o Procon? Eu sempre tive medo, né, porque aquilo que é desconhecido causa medo na gente, né? Eu sempre tive medo de resolver esses problemas de justiça, por quê? Porque para mim é desconhecido, mas cabe a gente conhecer cada parte, por mais que a gente tenha conhecimento da lei, a gente não passou por aquilo para saber. É a mesma coisa de uma pessoa estar sentindo uma dor e a pessoa dizer, eu imagino o que ele está sentindo. Você não imagina porque você não sentiu. Então, enquanto você não passa por isso, você não sabe como se resolve. Então, essa é a primeira vez que eu falo sobre isso nesse vídeo, foi a primeira vez que eu passei por isso, né? O Procon, ele funciona mais ou menos assim. O Procon é como se tivesse, ao mais fundo tivesse um júri, né? Um júri, e na frente tivesse um porteiro. O Procon é o porteiro, é a portaria. Para você entrar, você precisa passar pela portaria, né? O que é que acontece? Você vai no Procon, aí o Procon, você vai dizer, meu aparelho, botei para consertar e ficou com defeito, o cliente vai falar, né, e tal, voltou, ficou com defeito novamente, e o Procon vai perguntar se você, lojista, se você, o prestador de serviço, teve, assim, a vontade de resolver o problema, né. Claro que o cliente vai dizer que não, só que o Procon vai te ligar para ouvir da sua boca. Se você disse para o cliente que não, você pode dizer que sim, para o Procon, não tem problema. O que importa é o que você fala para o Procon. Então o que é que acontece? A partir daí é que o Procon vai abrir a portaria para ela seguir com o processo ou vai se fechar porque vocês vão resolver ali, né? O Procon ele vai propor um acordo. Então galera, o que aconteceu foi mais ou menos assim, né? A cliente ela deixou um Grand Prime aqui para consertar. Esse Grand Prime era para trocar tela, touch e LCD, né? A tela touch e o LCD. Só que esse aparelho voltou desligado, né? E aí era botão e bateria. Quantos defeitos a gente não resolve, né, galera? Para poder se livrar desse problema. E esse também eu resolvi. Quando troquei o conector de bateria e troquei o botão power, que começou a dar defeito logo após ela levar. Tá bom, tá dentro do prazo. Com mais uma semana depois ela voltou com o aparelho dizendo que não ligava mais ou que liga e não apareceu a imagem. Só que o aparelho desta feita veio com uma mancha no meio, aquela mancha gigantesca, que eu fiz um vídeo aqui explicando como é que faz para se livrar daquela mancha e eu fiz justamente isso. Só que o que é que acontece? Esse aparelho ele sofreu uma compressão, né? Ele foi sentado em cima e trincou todos os cristais em cima do LCD e não deu mais imagem, né? E aí o que é que acontece? Por fora você não vê porque o touch não foi afetado, por dentro foi trincado. Aí eu precisaria ir para a justiça para poder provar que realmente está quebrado, mas até lá eu teria que gastar bem mais com o advogado, né? Então ela acionou o Procon e o Procon faz o quê? O Procon te liga para saber se você está de acordo. Eu falei para a cliente que de fato não dá para resolver, só que eu falei, vou esperar a notícia do Procon. E o Procon ligou de volta para mim e eu disse, não, o que é que eu posso fazer para resolver isso aí? Ela falou, ela disse que você não está de acordo a resolver o problema e tal. Aí eu expliquei, sim, de fato, falei pra ela, porque aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, antes o Procon funciona assim, a gente liga pra saber se o cliente tá disposto a resolver o problema. Falei, o que é que tá o meu alcance? Ela, como tá no prazo, você não quer consertar novamente o aparelho do cliente? E eu disse, não quero mexer mais no aparelho. O que é que eu posso fazer? A lei diz, ou você resolve o problema, ou você devolve o dinheiro. Eu preferi devolver o dinheiro. Eu falei, então faz o seguinte, eu devolvo o dinheiro dela e tiro a minha peça.
Só que é o seguinte, a peça dela foi jogada no lixo, né? E mesmo que tivesse aqui, eu poderia dizer que não é mais a dela, que esse povo é assim, né? Sempre fica inventando coisa. Então, eu falei o seguinte, vou devolver o dinheiro dela e acabou, R$ 170. Ela passa aqui, uma outra prévia, eu perguntei. E o prazo? Porque existe um prazo, tem que existir um prazo, né? Aí ela falou, você pode entregar até na segunda-feira que vem? Eu falei, sim. Eu podia entregar na mesma hora, eu tinha o dinheiro para dar na mesma hora, só que eu queria saber se o Procon ele dá prazo para você conseguir o dinheiro. Então, galera, não precisa você ficar perdendo o sono quando o cliente for acionar o Procon. É fato que tem caso diferente, tem caso em que você não consegue devolver do jeito que você pegou o aparelho, tem caso que você acaba tendo que dar um outro aparelho para o cliente, e se você não consegue cumprir o prazo, aí que acontece o quê? Que ela aciona as pequenas causas, né? Que aí vai precisar você de um advogado, ela de um advogado, e muitas coisas mais, né? Então, galera, não vai precisar você se locomover, né? Para poder ir no Procon ficar resolvendo BO, é o cliente que vai fazer isso para lá, entendeu? O que você puder estar fazendo na sua loja para resolver, se for quebrado e o Procon vê já que já está quebrado ali, ele nem vai te ligar, nem vai te acionar. E outra coisa, galera, se você trabalha em casa aí, pá, eu tô em casa aqui, mas eu não vou ter esse problema não quando eu tenho loja, nem se preocupa. Que se acontecer vai dar no mesmo, entendeu? Você emitiu uma notazinha, galera, não precisa nem fazer nota. Você fez um serviço, ele vai exigir uma nota. Porque se você não tiver nota, ela vai para as pequenas causas. Por quê? Porque aí já é um caso pelo fato de você não ter nota, né? Então, eu acho que pode ficar um pouco mais difícil se você não tiver nenhuma notinha assinadinha assim. Pode ficar o caso mais sério, eu acredito, né? Então, galera, não precisa você ficar perdendo sono, né? Não precisa você ficar assustado, assombrado, achando que, porra, vou ficar preso, vou pegar 10 anos. Porque eu ficava assim, a gente sempre tende a ter medo do desconhecido. Galera, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí e continua trabalhando aí. Não deixa a galera tirar seu sono não. Porque eu sei que a gente, quando faz um serviço errado, alguma coisa que não dá certo, a gente fica, meio que sacudido. Tudo tem um jeito, galera. Tudo dá pra resolver. Valeu?